Segunda pergunta: o que nós devemos fazer para honrar Nossa Senhora? Bom, primeiramente, se nós tivermos uma vida de santidade, nós vamos honrar Nossa Senhora não somente no mês de maio, mas ao longo de toda a nossa vida. Mas o padre preparou para os senhores 10 pontos, 10 atos que todos nós podemos fazer para honrar Nossa Senhora. Primeiro, nós podemos ornamentar os ambientes e a nossa alma com a Santíssima Virgem Maria. Vamos pensar, a senhora é mãe de família e ali no seu ambiente de trabalho, seja na cozinha, seja na sala, seja até mesmo na sua lavanderia, coloque algum quadro dedicado a Nossa Senhora. Coloque algum pequeno ícone de Nossa Senhora para a senhora mãe de família lembrar-se da Mãe de Deus. Mas não somente ornar os ambientes, porque nós poderíamos muito bem, o que? Cair num farisaísmo. Tudo tem Nossa Senhora, tem Nossa Senhora na parede do quarto, no banheiro, na sala, na garagem, mas a minha alma está sem Nossa Senhora. E diz o próprio São Luís Maria Grião de Montfort que, quando ele vê uma alma repleta de Nossa Senhora, ele invade, ele pousa, ele habita. Então, não somente ornar os nossos ambientes de estudo, de trabalho, etc., mas sobretudo nossa alma. Nós precisamos querer que a Santíssima Virgem Maria esteja conosco. Então, um primeiro ponto, uma primeira dica que o padre dá a todos os senhores: ornamentem os vossos lares, façam pequenos altares dedicados a Nossa Senhora, mas não somente altares externos, mas, sobretudo, altares internos, ou seja, o altar do coração seja dedicado a Jesus por meio de Nossa Senhora. Depois, o padre diz aos senhores, é de suma importância também nós lermos conteúdos acerca de Nossa Senhora. Ou seja, nós estudarmos sobre a Santíssima Virgem Maria. Aqui no nosso santuário, por exemplo, nós estamos tendo as formações marianas, que nós intitulamos as Verdades Marianas. Cada sábado do mês de maio, nós estamos nos aprofundando sobre um tema de Nossa Senhora. Nós estamos estudando sobre Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras. Nós podemos pegar tantos e tantos textos, tantos e tantos livros dedicados a Nossa Senhora. Um grande primeiro livro que ninguém pode deixar de ler. Pode começar neste mês de maio, mas pode terminar depois, não há problema. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. O próprio São Luís Maria Grião diz que, da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo veio a esta terra por meio de Nossa Senhora, Ele quer reinar no mundo por meio da Santíssima Mãe de Deus. Logo, um meio eficacíssimo de nós vivermos este mês de maio é crescermos não somente no amor, mas no conhecimento da Santíssima Virgem Maria. Aqui o padre trouxe 3 livros para que os senhores conheçam, caso ainda nunca tenham acesso. Primeiro livro é este daqui, Aos Sacerdotes, Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Este livro, ele tem como o principal, neste livro nós encontramos o quê? As principais mensagens que Nossa Senhora deu a um servo de Deus chamado Padre Stefano Gobbi. Padre Stefano Gobbi foi o grande fundador do movimento sacerdotal mariano. Ele, numa peregrinação
para Fátima por volta dos anos 60, 70, teve uma grande inspiração por Nossa Senhora. E ali, sob locução interior, ou seja, Nossa Senhora ele não via Nossa Senhora, mas escutava Nossa Senhora no fundo do seu coração. Nossa Senhora pediu ao padre Stefano Gobbi que propagasse o Imaculado Coração de Maria aos quatro cantos da terra. E até o final dos seus dias, foi isso que o padre Stefano Gobbi fez. Propagou o culto ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. E muitas vezes, Nossa Senhora falava sob locução interior ao padre Stefano Gobbi. Então, aqui existem as mensagens aprovadas pela Igreja. Prestem bem atenção. Padre Stefano Gobbi é um padre católico, com a graça de Deus, um homem santo, um homem justo, que inclusive está em processo de beatificação. Então, seja para os sacerdotes, mas seja para todos aqueles que querem ouvir as palavras de Nossa Senhora, este livro é muito bom. Os sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora. Depois, o padre gostaria de mencionar também um outro livro, agora de Monsenhor João Clá, que é o fundador dos Arautos do Evangelho. Um livro falando sobre Fátima, o meu Imaculado Coração triunfará. Monsenhor, ele escreveu ainda quando não tinha recebido de Roma ainda o título de Monsenhor, quando era Padre João Clá, este livro, Fátima, o meu Imaculado Coração triunfará. Então ele faz aqui neste livro o quê? Um pequeno apanhado das aparições de Fátima, mas também enfatizando a devoção ao Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Nós estamos no mês de maio, um mês dedicado a Nossa Senhora. Se o Senhor e se a Senhora quer se aprofundar um pouco mais nas aparições da Santíssima Virgem Maria, procure este livrinho. É um livro tão especial, tão fininho. Os senhores vão conseguir ler rapidamente. E por último, dentre tantos livros que o padre poderia indicar, o padre indica também mais este livro de Monsenhor João Clá, Maria Santíssima, o paraíso de Deus revelado aos homens. E neste primeiro volume, Monsenhor João, fala das suas experiências com Nossa Senhora. E tão bonito que Monsenhor João, ele fala que desde pequenininho, mesmo ainda quando não conseguia balbuciar as palavras Maria, Maria Santíssima, quando via uma imagem de Nossa Senhora, era como se ele sentisse todo o amor dela para com ele. E aí ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E se hoje nós conhecemos a obra dos Arautos do Evangelho, nós sabemos o que é ter devoção mariana. Homens e mulheres, sacerdotes, leigos, totalmente dedicados à causa do reino de Maria. Este é Monsenhor João Clá, um homem totalmente mariano. Nós podemos ver nas igrejas dos Arautos o quanto que Nossa Senhora está estampada. Tudo isso saiu de onde? Do coração dele, que era mariano. Então, primeira dica, ornamentar os nossos ambientes, adornar os nossos ambientes e a nossa alma com Nossa Senhora. Segundo, ler sobre Nossa Senhora. Vamos tomar os textos da Santa Igreja, vamos pegar os livros dos santos que falam sobre Nossa Senhora. Assim nós vamos crescer também. Terceiro, rezar o Santo Rosário. Nossa Senhora revelou o Santo Rosário, primeiramente a São Domingos de Gusmão, em 1214, mas não somente em 1214, mas foi uma constante em todas as aparições de Nossa Senhora
ela pedir o Santo Rosário, seja em Lourdes, seja em La Salette, seja em Fátima, em todos esses lugares, Nossa Senhora pediu o Santo Rosário. Agora, vamos pensar, meus queridos. Nossa Senhora tem um trono no céu. Se ela desceu do céu, saiu do seu trono para vir até nós pedir o Santo Rosário, por que nós vamos deixar de rezá-lo? A oração do Rosário é a oração da paz. Já dizia São Pio X, dê-me um exército de pessoas que rezam o Rosário e eu dominarei o mundo. Imaginem o quanto que nós vamos santificar, o quanto que as nossas famílias serão mais santas se tomarem o hábito do Santo Rosário. Quantas são as famílias hoje que trocaram o Santo Terço, que trocaram o Santo Rosário por televisão? Hoje muitas pessoas nem sequer sentam à mesa para comer juntos. E o senhor, a senhora, pai e mãe de família têm essa missão também, de congregar a sua família para recitar o Santo Terço e assim honrar Nossa Senhora. Ouso dizer e digo para os senhores, não há santo que hoje está no céu que não foi grande devoto de Nossa Senhora. E muitos dos que estão no céu hoje recitaram o Santo Rosário, seja dos menores até os grandes papas, todos eles muito devotos do Santíssimo Rosário de Nossa Senhora. Para os senhores terem ideia, um beato italiano chamado Bartolo Longo, ele era um homem completamente devasso. E podemos dizer nomenclaturar, podemos colocar o nome certo, ele era um satanista, e converteu-se pelo quê? Pela prática do Santo Rosário. Pesquisem depois um pouco mais. Beato Bartolo Longo. Ele construiu uma igreja, um santuário dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E ele mesmo compôs uma súplica a Nossa Senhora do Rosário. E nessa súplica ele dizia, quase que no final, o Rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, ósculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno. Imaginem, se Nossa Senhora, pelo seu Santo Rosário, ela tirou um homem do satanismo, o que ela pode fazer também com todos nós? Portanto, meus queridos, se queremos honrar Nossa Senhora, se queremos chegar ao céu, precisamos rezar o Santo Terço, precisamos rezar o Santo Rosário. Depois, uma quarta dica é participarmos também de procissões e de coroações a Nossa Senhora. Seja no dia 13 de maio, como foi no dia de ontem, quantas foram as paróquias espalhadas pelo mundo todo que honraram a Nossa Senhora pelas procissões, mas também através das coroações. No mês de maio, final de maio, nós teremos aqui no nosso santuário a coroação de Nossa Senhora no último dia do mês. Um dia dedicado a Nossa Senhora, que é o dia da visitação dela, a Virgem Maria, a sua prima Santa Isabel. Mas não somente grandes procissões nós podemos fazer, mas podemos fazer pequenas. Vamos imaginar que você vai para o seu trabalho com o seu terço, rezando o rosário, e depois ali, depois de terminar o Santo Terço e o Santo Rosário, o senhor e a senhora pode fazer o quê? Pode cantarolar, pode cantar até mesmo internamente a Nossa Senhora. É sempre tão bonito terminarmos o Santo Terço e dedicarmos alguma oração, algum cântico a Nossa Senhora. Certamente Nossa Senhora fica muito feliz. Depois, a quinta dica é de receber os sacramentos. Porque nada adiantará nós
termos ambientes ornados. De nada adiantará nós lermos muitas coisas se nossa vida não se converter para os sacramentos. E, aliás, este é o desejo de Nossa Senhora, que nós estejamos com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós fizéssemos o propósito, por exemplo, de participarmos de missa diária, para honrar a Jesus e para honrar Nossa Senhora, eu vou ter o hábito de me confessar mais. Eu vou ter o hábito de participar com mais fervor da Santa Missa. Não tenho dúvida, meus queridos, nós estaremos honrando a Nossa Senhora. Depois, realizar obras de misericórdia por meio de Nossa Senhora. Aquilo que nós fazemos ao próximo, ajudar os doentes, os enfermos, visitar alguma pessoa da nossa comunidade ou da nossa família que está debilitada, seja ali presença de Nossa Senhora. Assim como Nossa Senhora visitou a sua prima Santa Isabel, nós também podemos ser sinal de Nossa Senhora para os nossos irmãos. Depois, algo muito interessante, nós podemos, e aqui é a sétima dica já, nós podemos dar presentes, objetos abençoados que lembram Nossa Senhora, distribuir medalhinhas de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, distribuir escapulários, enfim, darmos presentes, alguns mimos para as pessoas, para elas se recordarem da Santa Mãe de Deus. Depois, propagar o nome de Maria. Está aqui uma oitava dica. Propagar o nome de Nossa Senhora. Não deixar de falar de Nossa Senhora em qualquer ambiente que nós estejamos. Seja dentro de casa, seja na rua, seja no trabalho, falar da Santíssima Virgem Maria. Depois, fazer penitência. Nona dica, fazer penitência. Nós podemos fazer penitência dedicadas a Nossa Senhora. Nós poderíamos, por exemplo, tomar os sábados e dedicar alguma penitência a Nossa Senhora nos sábados do mês de maio, ou tantos outros momentos, mas dedicar uma penitência a Nossa Senhora. E por fim, a última dica, fazer tudo por meio de Nossa Senhora. Tudo por meio de Nossa Senhora. Se o Senhor vai pentear o cabelo, que penteie como se Nossa Senhora estivesse vendo. Se a senhora vai preparar a comida para os seus filhos, que faça esta ação por meio de Nossa Senhora. Não somente, portanto, os atos externos e públicos, mas até mesmo no seu momento interior, dentro da sua casa, dentro do seu quarto e até mesmo fazendo o toalete, lavando o rosto, que seja. Que tudo nós façamos por meio de Nossa Senhora. Nós vamos deixar essas 10 dicas aqui no nosso canal, de modo exemplificado, de modo direto para os senhores fazerem. Mas o importante, meus queridos, é que este mês de maio seja um impulso para nós vivermos para nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora, ao longo de todo o ano. Não queremos somente viver com Nossa Senhora neste mês de maio. Nós queremos viver com Nossa Senhora ao longo de todas as nossas vidas. E para encerrar, o padre quer contar uma pequena história de um hebreu, de um judeu, chamado Hermano Cohen. Para os senhores verem o quanto Nossa Senhora quer nos salvar, o quanto Nossa Senhora quer estar em nós. Este jovem chamado Hermano Cohen teve uma ocasião que ele viajou para Paris,
a fim de estudar música. Mas ele não era cristão e tinha uma vida completamente devassa, né? Uma vida de jogos, uma vida de orgias, etc. Mas até para fazer as bagunças dele, ele precisava do quê? De dinheiro. Foi quando ele, que ele era instrumentista, foi para estudar música, etc., ele conseguiu um emprego no mês de maio numa igreja dedicada a Santa Valéria. E ali, mês dedicado a Nossa Senhora, ele, no órgão, tocava e harmonizava com o seu dom aquela igreja. No começo, ele tocava, mas tocava profissionalmente. Bom, eu tenho que conseguir dinheiro para fazer as minhas arruaças, então vou tocar nessa igreja. Mas só que a graça foi tocando ele. E ele, que todos os dias estava ali naquela igreja, todos os dias ele via o quê? Ele via os padres fazendo as homilias dedicadas a Nossa Senhora. Ele via as pessoas entrando na igreja e recitando o Santo Rosário. E, moral da história, aquele mês de maio transformou aquele jovem de um devasso a um profundo devoto de Nossa Senhora. Porque, a partir daquilo, ele foi tocado tanto por Nossa Senhora que ele resolveu se emendar. Ele resolveu aderir à verdadeira fé católica. Ele foi batizado, ele se tornou um grande devoto da Santíssima Virgem Maria. Então, para encerrar esta catequese, meus queridos, nós compreendemos que o mês de maio não é somente um mês intitulado de Nossa Senhora à toa. Não. É um mês em que Nossa Senhora quer cultivar nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Tal como ela é a mais bela das flores, que tanto agrada a Deus Pai, que tanto alegra a Deus Filho, que tanto alegra a Deus Divino Espírito Santo, esta é a flor que nós devemos honrá-la. Então vamos pedir nesta catequese, concluindo esta catequese, rezando uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nos ajude a bem vivermos este mês dela. Assim como dizia São Pio de Pietrelcina, finalmente voltou o mês da linda mãezinha, que nós desejemos de todo o nosso coração vivermos este mês de maio, mas fazermos, por assim dizer, o nosso ano, o nosso maio, ou seja, o nosso ano dedicado a Nossa Senhora, a nossa vida dedicada a Nossa Senhora, porque certamente assim nós estaremos muito agradando a nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria!